Olha só tanta gente entrando e saindo. Isso foi a Bienal do Livro de São Paulo. Nem bem abriu e está todo mundo já em cima dos livros, olha quanta gente. Para andar aqui, todo mundo precisou usar calçado leve, porque foi preciso andar muito para desvendar esse mundo, que foi de romance, de fantasia, de realidade e de ficção. Sábado, para a estreia, os ingressos já tinham acabado bem antes. E todo dia é isso aqui, ó, gente para lá, gente para cá, é um mar de gente. E o que eles têm? Fome. Fome de leitura. Foram 75 mil metros quadrados com 3 milhões de livros e 500 selos editoriais cheios de história. Tá cheio de livro? Tudo. Só tem uma garrafinha d'água. Quantos livros? Eu perdi as contas. A Bienal Internacional reuniu 683 autores nacionais e 33 de fora do Brasil. Esse ano, o país homenageado foi a Colômbia, de Gabriel Garcia Márquez, um dos mais importantes autores do século XX. E quem não quer um best-seller por um bom preço, hein? Por aqui passaram mais de 600 mil pessoas. São leitores e mais leitores que viajaram nas histórias e se jogaram nos personagens. A maquinária editorial convidou o jornalista da Rede Record, Leandro Stoliar, para uma tarde de autógrafo do livro Dossiê Venezuela. E ele contou um pouco pra gente sobre esse fantástico livro. Rapaz, isso pra mim é uma novidade, sabia? Apesar de eu ter 25 anos de televisão, eu já não tenho mais aquela ansiedade de ficar na frente da câmera, de receber pessoas, de falar para as pessoas e tal. Mas como é o meu primeiro livro de estreia, eu fiquei ansioso, você acredita? Porque eu não sabia como é que ia ser, não sabia se as pessoas iam gostar. A gente nunca sabe, né, quando escreve um livro, não sabe como é que vai ser a aceitação. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado, primeiro de ter sido indicado ao Jabuti, né, que é o maior prêmio literário do Brasil, e segundo de ter sido convidado para cá, para a Bienal, que é o maior evento de literatura do país, que só acontece a cada 2 anos, né? Então, assim, como é muito difícil, é raro e tal, e vive lotado, eu acho muito legal as pessoas verem o Dossiê Venezuela, e eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para autografar o livro aqui. Basicamente, o livro fala sobre a investigação, porque o livro é o seguinte, o livro surgiu de uma reportagem que eu fui fazer na Venezuela sobre uma denúncia de desvio de dinheiro no BNDES. Então eu conto sobre a investigação que levou à reportagem, né, e sobre a prisão, porque a gente não conseguiu terminar a reportagem. Então eu fui preso lá durante essa reportagem e depois que eu voltei, depois de 2 anos, né, fiquei 2 anos tomando coragem para escrever o livro, e a reportagem deu origem ao livro. A reportagem ficou muito famosa, porque ela foi ao ar falando sobre a denúncia e também sobre a prisão. Recebeu o nome de A Caixa Preta do BNDES, muita gente compartilhou isso. Se entrar no YouTube e nas redes sociais, você vai ver que tem milhões de visualizações, né? Ficou bem famosa. E o livro eu acho que veio como um complemento da reportagem e dessa repercussão toda. Então, basicamente conta sobre a denúncia e sobre a prisão, os bastidores da prisão. Aquilo que a gente não conseguiu contar na reportagem de televisão, a gente consegue contar em detalhes no livro. Nesse livro tem a parte que, sabe, você conta que a sua parte que você teve mais medo, que foi a parte quando você saiu de um lugar que foi para o outro dentro de um avião. Tem essa parte aqui? Tem, em detalhes, inclusive. Foi a parte mais difícil de escrever, porque foi a parte em que eu realmente fiquei com medo. A gente tem medo durante a prisão, do início ao fim, claro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas no momento em que colocaram a gente dentro de um avião, eu falo eu e o cinegrafista, né, o Gilson Fred, que é o personagem do livro, porque eu falo o nome dele o tempo todo. Na hora que colocaram a gente no avião, eu realmente fiquei com medo, porque o avião voava abaixo, eu já estou dando spoiler do livro, tá? O avião voava abaixo, eu estava algemado na porta, a porta aberta, e tinham 4 homens de fuzil, encapuzados, né, com o olho do lado de fora, na nossa frente apontando o fuzil pra gente, então eu não sabia qual seria o destino ali. Depois desse, você pensa em fazer outro livro? Rapaz, eu comecei a escrever o livro da Guerra da Ucrânia, porque, não sei se você sabe, mas eu fui o primeiro repórter do Brasil na guerra, né? Cheguei na Ucrânia 10 dias antes da guerra e eu estava em Mariupol quando a guerra começou. Eu era o único repórter brasileiro. E era o lugar mais perigoso do mundo naquele momento. O exército russo estava invadindo o país por Mariupol. O meu hotel ficava a cerca de 700, 800 metros da fronteira. Então eu fui expulso do hotel 5 horas da manhã, na hora da invasão. Foi um momento muito tenso. Eu comecei a escrever esse livro, parei no 7º, 8º capítulo, porque meu filho nasceu, então não consegui ter tempo de dar continuidade. Mas é uma vontade que eu tenho sim, já estou adiantando aqui, né, exclusivo, já estou adiantando que tenho vontade sim de continuar e terminar esse livro para contar como é que foi o início da guerra, né, como a guerra começou. Só eu estava lá, então, quer dizer, do Brasil, né,
Então eu tenho os detalhes daquilo ali, como é que foi, como é que é a vida de um repórter de guerra, o que aconteceu antes da guerra, como é que foi a nossa vida antes e como é que foi a nossa vida depois da guerra. Eu fiquei, depois que começou a guerra ali em Mariupol, fiquei 3 dias sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Então, assim, foi uma cobertura muito difícil e eu acho que pode ter muita gente com interesse nisso, né? De ler um livro, de saber como é que é o início de uma guerra. Porque não sei se você sabe, mas resumindo, quando uma guerra começa, ela é muito confusa. Porque você não sabe de onde está vindo o inimigo, onde está o exército amigo, né, digamos assim. Porque, na verdade, a gente estava na Ucrânia, então, na teoria, a gente estava sendo protegido pelo exército ucraniano. Mas você não sabe de onde estava vindo o exército russo, para onde vai, como é que eles estão se deslocando. Então, esses dias iniciais ali da guerra são muito confusos. Então, isso para mim foi ali um aprendizado como repórter. Depois a guerra meio que se organiza. O exército ele se posiciona, tanto de um lado quanto do outro, então você sabe mais ou menos onde eles estão, aonde você pode andar. Então, depois de um tempo fica mais fácil, a cobertura mais fácil, entre aspas, né? Mas o início ele é bem confuso e eu acho que muita gente tem interesse de saber como é que é. Então tem interesse sim de terminar um livro. Leandro, depois que o seu filho nasceu, a sua mente como jornalista mudou? Mudou muito, cara. Olha, eu vou te falar que muita gente diz pra mim que quando tem um filho, o filho deixa a pessoa mais medrosa, tá? Porque você tem medo de sofrer um acidente, de, sei lá, de morrer e deixar o filho na mão e tal. Eu fiquei mais corajoso, você acredita? Eu olho para ele assim, eu fico muito mais corajoso, com muito mais vontade de fazer as coisas, de fazer reportagens complicadas, perigosas, enfim. E claro que dentro de uma certa segurança, do que a gente pode ter de segurança, mas eu me sinto muito mais corajoso e muito mais criativo para conseguir as coisas, para dar exemplo para ele, né? Para que ele possa olhar em mim e ver o pai como um exemplo, como uma pessoa que luta, que batalha, que tem disciplina, que insiste no que quer. Então eu me senti mais corajoso, minha cabeça mudou assim, bastante. E o livro ainda está à venda? Está à venda desde 2021, né? A gente lançou na verdade em 2021, 2022 ele foi indicado ao Jabuti e eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para vir aqui na sessão de autógrafos em 2024, quer dizer, olha que interessante, né? Eu levei 2 anos para escrever o livro foi lançado em 2021, só em 2024 eu venho para a sessão de autógrafos, ou seja, 3 anos depois. É interessante isso, porque as coisas não acontecem de repente, né? Não acontecem do dia para a noite. E eu acho que isso aqui é um reconhecimento, estar aqui autografando, anunciando, vendendo o livro, enfim, dentro da Bienal, que é o maior evento literário do Brasil. Eu fico muito feliz de poder estar aqui e o livro está à venda, quem não comprou ainda, tem na Amazon, tem nas livrarias, enfim, quem puder vir à Bienal comprar aqui no stand da Maquinaria Editorial, também será bem-vindo para comprar o livro. Leandro, obrigado e precisa voltar com aquelas lives. Ah, rapaz, as lives, eu queria muito. O problema é que a gente não tem tempo de fazer, cara. Eu queria, assim, na época que a gente fez as lives, era muito legal, porque eu conseguia trazer para uma conversa informal as pessoas que são conhecidas da televisão, né? Então são pessoas que inalcançáveis, inacessíveis, digamos assim, e eu conseguia trazer para uma conversa do dia a dia, para a realidade nossa, né? do seguidor ali da rede social. Eu gostava muito de fazer, cara. E às vezes a live tinha que durar 20 minutos, durava 1 hora. Você lembra disso, né? Levava 1 hora, 1h30 e tal, porque eu não conseguia terminar, né? Eu falo muito e a pessoa também, geralmente, é comunicador, né? Então eu trazia gente que falava muito, era muito legal isso. E aí eu terminei por conta do Benício, que nasceu, né? Não tive tempo para fazer. Hoje eu tenho 2 empresas de comunicação, tem a TV, né? A Record, onde eu trabalho, tem a questão do livro, que de vez em quando eu tenho que dar atenção. Então é difícil eu ter tempo para fazer a live. Mas eu tenho vontade de voltar sim. Vamos ver se de repente em 2025 a gente volta com essas lives, né? Verdade, quem sabe, Leandro? Obrigado, viu? Eu que te agradeço.